Eu vou colocar a fala do pastor Silas Malafaia, que vai dizer, segundo a Constituição, por que o Alexandre de Moraes não pode meter o bedelho na mega operação comandada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contra o crime organizado. Mas primeiro eu vou soltar aqui a matéria do Oeste Sem Filtro, que vai dizer que o Alexandre de Moraes tem até uma listinha de perguntas que o governador do Rio tem que responder. Meu Deus do céu, aonde vamos parar? Olha só. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, preste esclarecimentos detalhados sobre a operação policial contra o Comando Vermelho. A decisão atende a um pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que alega ter havido descumprimento de determinações do STF, como o uso de câmeras corporais, GPS nas viaturas e presença de ambulâncias durante a ação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já havia solicitado que Cláudio Castro informasse o motivo formal do emprego da força policial, o total de agentes e armamentos utilizados, além dos dados oficiais de mortos, feridos e presos. O governador também deverá especificar as medidas de responsabilização em caso de excessos e as providências de assistência aos atingidos e também suas famílias. Eu quero aproveitar, trazer aqui, porque o ministro Alexandre de Moraes listou 18 itens aí que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deve responder. A gente faz questão aqui de compartilhar com a nossa audiência essa lista que a gente coloca aí na tela. Então vamos lá. Item 1. Relatório circunstanciado sobre a operação. Prévia definição do grau de força adequado e justificativa formal para sua realização. Número de agentes envolvidos, identificação das forças atuantes e armamentos utilizados. Número oficial de mortos, feridos e pessoas detidas. Adoção de medidas para garantir a responsabilização em caso de eventuais abusos e violações de direitos, incluindo a atuação dos órgãos periciais e o uso de câmeras corporais. Providências adotadas para assistência às vítimas e suas famílias, incluindo a presença de ambulâncias. Protocolo ou programa de medidas de não repetição na forma da legislação vigente. Preservação do local para realização de perícia e conservação dos vestígios do crime. Comunicação imediata ao Ministério Público. Atuação da Polícia Técnico-Científica mediante o envio de equipe especializada ao local devidamente preservado para a realização das perícias, liberação do local e remoção de cadáveres. Acompanhamento pelas corregedorias das Polícias Civil e Militar. Utilização de câmeras corporais pelos agentes de segurança pública. Utilização de câmeras nas viaturas policiais. Justificação e comprovação da prévia definição do grau de força adequado à operação. Observância das diretrizes constitucionais relativas à busca domiciliar. Presença de ambulância com a indicação precisa do local em que o veículo permaneceu durante a operação. Observância rigorosa do princípio da proporcionalidade no uso da força, em especial nos horários de entrada e saída dos estabelecimentos educacionais. Em caso negativo, solicita-se informar as razões concretas que tenham tornado necessária a realização das ações nesses períodos. E, por fim, necessidade justificativa, se houver, para a utilização de estabelecimentos educacionais ou de saúde como base operacional das forças policiais, bem como eventual comprovação de uso desses espaços para a prática de atividades criminosas que tenham motivado o ingresso das equipes. Caute, a gente leu aqui então esses 18 itens que a equipe de segurança pública do governador Cláudio Castro deverá responder ao ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, o Alexandre de Moraes esqueceu de colocar um item na lista. Se houve necessidade de dar tiro, quantos tiros foram disparados por cada policial? Deu mole, Alexandre de Moraes, tinha que ter colocado isso. É necessário. 18 pontos que demonstram a distância sideral entre o Supremo Tribunal Federal e a realidade, né? Especialmente aquela do Rio de Janeiro. Primeiramente, do ponto de vista jurídico,
Quem disse que o ministro Alexandre de Moraes tem a prerrogativa de intimar o governo do estado do Rio de Janeiro a dizer ou não dizer, a apresentar essas informações em 5 dias? Não, foi a famosa ADPF das favelas, que lembramos foi um fruto, vamos dizer assim, de um pedido do PSB e de entidades dos direitos humanos que basicamente impediram por vários anos qualquer tipo de operação, foi impedida, foi bloqueada nas favelas. Ainda hoje tem muita limitação e isso acabou aumentando a força das facções por lá. Isso acabou reforçando, né, o Comando Vermelho e outras facções que hoje dominam amplas porções do Rio de Janeiro. Mas nesse caso específico, ninguém mandou, o Alexandre de Moraes foi escolhido pela corte para fazer, mas na verdade quem estava com esta ADPF era o ministro Barroso, ele saiu e adivinha só quem a corte escolheu? De 10 ministros que sobraram, justo Alexandre de Moraes. Que acaso, né? Que mero acaso do destino. Agora, de fato, esse pedido de informação, esses pedidos de informações aqui, mostram que o ministro Alexandre de Moraes não tem a mínima noção daquilo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E, de novo, é quase uma afronta à operação, à bravura desses milhares de policiais civis e militares que arriscaram suas vidas para lutar contra membros de gangues com fuzis de assalto, com drones que lançam bomba, e agora tem que explicar se foi usada, a observância rigorosa do princípio de proporcionalidade. 90 fuzis apreendidos, drones que lançam bomba. E quem tem que demonstrar que a proporcionalidade foi toda é o governo do Estado. Mas do que estamos falando exatamente? Então isso, infelizmente, se não fosse trágico, porque morreram 4 heróis brasileiros, além de 4 civis, seria ridículo isso tudo. Isso é uma peça ridícula que demonstra como o Supremo Tribunal Federal vive na Torre de Marfim, está cada vez mais alienado da realidade. Pois é, Piotr, e vale só reforçar que essa demanda do ministro Alexandre de Moraes foi em decorrência aí a um pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que disse então que a DPF das favelas não foi devidamente cumprida nessa operação de ontem no Rio. Vamos perguntar então ao Conselho Nacional de Direitos Humanos qual é a medida que eles têm para, digamos, tirar aqueles civis, aqueles moradores, trabalhadores dessas regiões do Rio de Janeiro que estão extorquidos e controlados pelo tráfico de drogas. Que medida vocês estão tomando para, digamos, libertar essas pessoas do jugo do tráfico, das facções criminosas? Vamos também que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos se pergunte como é que traficantes têm armas de uso militar, algumas de uso exclusivo militar. Como é que eles têm essas armas? Por que eles estão atirando contra o Estado, contra o policial que serve ao Estado, que jurou servir ao Estado e ao público? Como é que essas pessoas estão com isso? O que está sendo feito em relação a esses marginais? Ou eles têm direito a ter essas armas, na opinião do Conselho Nacional de Direitos Humanos? Isso está acontecendo há quanto tempo e quais foram exatamente as medidas do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, ou de seja lá quem for, o raio que o parta, convenhamos, que, meu santo Deus, nós estamos falando de uma situação que pessoas, civis, moradores, trabalhadores, estão, neste momento, sitiados pelo tráfico. E aí eu tenho uma ação da polícia que, lamentavelmente, em algum momento você tem um enfrentamento, e nesse enfrentamento é melhor que os policiais saiam vivos e que protejam e continuem trabalhando para proteger a população do que o oposto. Vamos lá. Essa é a realidade. Chega de viver de narrativas. Primeiro porque pergunta para a população de verdade o que ela acha disso. Inclusive a que está lá, que vai ver em algum momento talvez se sentir um pouco liberta desses marginais todos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos também trabalha muito, mas é justo ele pedir essa explicação, porque também ele pediu, não pediu não? Solicitação para a morte do Clezão na cadeia. Clezão que foi preso, supostamente acusado de atos golpistas no dia 8 de janeiro, ele morreu na cadeia. Os direitos humanos também pediu explicação. Pediu não? Então esquece. Agora sim, vamos ouvir aqui a palavra do pastor Silas Malafaia, olha só. Povo abençoado do Brasil, é por isso que eu não me calo. Não tenho medo do ditador da toga Alexandre de Moraes, que promove perseguição política e religiosa contra mim para me intimidar e me calar. Típico de ditadores
que querem calar seus opositores que denunciam seus crimes e suas aberrações. Presta atenção ao absurdo dos absurdos e à ilegalidade. Nessa segunda-feira, dia 3 de novembro, Alexandre de Moraes vem ao Rio de Janeiro para que o governador Cláudio Castro dê a ele explicações sobre a operação da polícia nas favelas. Eu vou mostrar a aberração e a ilegalidade de tudo isso. Vamos lá. A ADPF das favelas, a pedido de partido de esquerda para que a polícia não faça a operação nas favelas, quem foi o relator? O relator foi o esquerdopata de carteirinha, cabo eleitoral de Dilma, Fachin, que hoje é o presidente do STF. É ele que colocou de que a polícia do Rio de Janeiro, para fazer operação em favelas, tem que comunicar e justificar ao Ministério Público. Isso foi aprovado pelo STF. É uma aberração jurídica, é uma ilegalidade. Vamos às provas? Essa instituição honrada e prestigiada, que é o Ministério Público, tem a sua função determinada pela Constituição, artigo 129. O Ministério Público é o senhor da ação penal, mas o Ministério Público não é o senhor da ação policial. Segundo a Constituição, o senhor da ação policial são os governadores de Estado. Muito menos o Supremo Tribunal Federal é o senhor da ação policial. A atribuição do Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição, é guardião da Constituição e julgar questões constitucionais. Alexandre de Moraes vem ao Rio de Janeiro, sai de Brasília para o governador dar satisfação a ele. Isso é uma aberração, isso é uma vergonha. Quer aparecer, Alexandre de Moraes? Pendura uma jaca, uma melancia no teu pescoço? Quer produzir fato político a seu favor? Ou quer ser candidato? Sai de trás da toga e vem para o jogo. Agora eu vou mostrar ao povo brasileiro o que essa DPF está produzindo. Preste bastante atenção. A partir dessa DPF, as favelas do Rio de Janeiro se tornaram quartel-general do crime organizado no Brasil. Nessa operação, mais de 30 homens de diversos estados foram presos. Isso é, comandando o crime organizado nos seus estados a partir das favelas do Rio, sob o manto e a cobertura da DPF. E eu quero também deixar bem claro que eu não sou a favor da morte de ninguém. Esse é o resultado de quem enfrenta a polícia com fuzil. Também quero deixar bem claro que a maioria quase que absoluta de moradores de favelas é gente honesta, honrada e trabalhadora, que não tem nada a ver com crime organizado, mas está debaixo do manto desses criminosos e não podem fazer nada. São verdades, minha gente, que eu estou falando aqui. É por isso que o conselheiro da OAB, o Marcelo Toches, disse que Alexandre de Moraes é o fiscal do Brasil. Se mete no legislativo, se mete no executivo, se mete onde não é chamado no judiciário, e nós ficamos verificando todas essas aberrações. Veja a aprovação do governador Cláudio Castro no Brasil pela operação. O Brasil clama. A insegurança é total, não é no Rio de Janeiro, não. Nas capitais e cidades brasileiras. O terror que esses criminosos estão impondo à sociedade. E Lula não quis assinar uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é o artigo 142 da Constituição. E você sabe por quê? Isso é uma vergonha, minha gente, o que estamos assistindo no Brasil. E sabe por que disso? Lamentavelmente, com exceções, a maioria dos senadores é uma cambada de frouxos, covardes e vendidos. Mas agora, ano que vem, 54 dos 81 vem a voto. Preste atenção em quem você vai votar. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa. Conclamar o povo de Deus a fazer o que já fazemos. Vamos interceder pelo Brasil. Deus, no nome de Jesus, traga paz às cidades brasileiras. Trava o crime organizado. Dê sabedoria às autoridades. Guarda o povo nessas áreas de riscos. Deus abençoe o Brasil. Deus guarde você e sua família. Tenho dito. Eu não sei se você entendeu o mesmo que eu. Segundo a explicação do pastor Silas Malafaia, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não tem que dar explicação ao Alexandre de Moraes. Isso não sou eu que estou dizendo. Foi o pastor Silas Malafaia que trouxe essa explicação segundo a Constituição. É isso aí.
Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui!